Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, seu horário aí que vocês estão assistindo essa videoaula, né? Mas toda hora é hora para se estudar, né? Não é isso, pessoal? Então, hoje aqui nós vamos ter uma aulinha aqui de espanhol sobre acentuação, tá certo? Vamos conhecer um pouco de acentuação no espanhol, tá certo, pessoal? Essa aula, só lembrando que essa aula é a continuação da última aula que a gente viu aí no meu canal, que foi a aula sobre os heterotônicos, tá certo, pessoal? Então, quem não viu a aula de heterotônico, as outras aulas que foram postadas aí no meu canal, só é procurar aí, tem vários conteúdos. Estou alimentando aos poucos aí meu canal, tá aparecendo vários vídeos aí. Então, quem gosta de espanhol, quem quer aprender espanhol, né, não só os alunos da Escola Estadual Rua da Câmara, que é o objetivo principal desses vídeos, mas para toda a população que queira aprender, tá certo? Então, ainda quem não é inscrito, se inscreve aí, canal do professor Emílio, tá certo? Vamos lá, conhecer as regras de acentuação. No espanhol, pessoal, a acentuação das palavras, elas podem ser de 4 formas distintas. Quais são essas 4 formas? Elas podem ser acentuadas quando pessoal, quanto aguda, graves, esdrúxulas e sobredúxulas, tá certo? Então existem 4 regras de acentuação no espanhol, tá certo? Que aí elas vão variar de acordo com a posição da sílaba tônica na palavra, tá certo, pessoal? Então é a mesma coisa que a gente utiliza para acentuação no português, tá certo? Para acentuar lá as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e aí por diante, tá certo? Então é bastante semelhante. Então vamos conhecer aí essas 4 formas de acentuação. Vamos classificar cada uma dessas classes de acentuação no espanhol. Primeiro, vamos conhecer as agudas. O que é uma acentuação classificada como aguda no espanhol? São as palavras que são acentuadas na última sílaba, tá certo, pessoal? Lembrando que as sílabas tônicas no espanhol a gente conta, né, pessoal? Não só no espanhol, no português também. A gente conta, como diz o Matuto, de trás para frente, né? Ou seja, a gente conta da última sílaba até a primeira sílaba, tá certo? A gente vai contando ao inverso, tá certo? Então, as palavras que são agudas, elas são acentuadas na última sílaba, tá certo, pessoal? Ou seja, a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, ela vai ser a última, tá certo? Observando aqui os exemplos: sofá, café, coração, tá certo? Então aí a gente tem 3 palavras que são acentuadas na última sílaba, tá certo? Então, por isso elas são palavras agudas, tá certo, pessoal? Café, né? Sofá e coração, tá certo? Essas aí são as agudas. Classificando agora as graves. O que são palavras acentuadas graves no espanhol? São as palavras que são acentuadas na penúltima sílaba, ou seja, só relembrando, a gente conta sempre de trás para frente. Ou seja, são as palavras que são acentuadas na segunda sílaba, contando de trás para frente, né, pessoal? A segunda sílaba de trás para frente, mais conhecida aí em todo o país como penúltima sílaba, tá certo, pessoal? Então, exemplos: ônix, lápis, ou seja, ó, que elas são o que, ó? Se a gente for separar as sílabas aqui, ó, está na penúltima sílaba, ou mais conhecida como segunda sílaba de trás para frente, tá certo? Continuando, a gente já viu aí as agudas, as graves. Agora nós vamos conhecer as esdrúxulas, tá certo? O que são as esdrúxulas? São as que são acentuadas na antepenúltima sílaba, tá certo? Mais conhecida aí pelos mais próximos como terceira sílaba de trás para frente, né? Como diz o beradeiro, de trás para frente. Então a terceira sílaba considerada como as esdrúxulas, tá certo? As que forem acentuadas na antepenúltima sílaba vão ser chamadas de esdrúxulas. Exemplo: a palavra música. Ó, se a gente for separar aqui, ó, 1,
2, 3. Então ele está na antepenúltima ou terceira sílaba de trás para frente. Então a palavra música, ela é uma palavra esdrúxula, tá certo, pessoal? Continuando, seguindo aí, ó. A última classe de acentuação do espanhol são as sobredrúxulas. O que são as sobredrúxulas? São as palavras que são acentuadas na sílaba anterior à antepenúltima, tá certo, pessoal? O que diabo vem a ser isso? Aliás, diabo não, longe dessa palavra. O que vem a ser isso, pessoal? Anterior à antepenúltima. Vai ser a quarta sílaba, contando da última para frente, tá certo, pessoal? Então, ó, palavra mirácilo. Então, aqui se eu for separar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Como a sílaba mais forte é a quarta sílaba de trás para frente, então a sílaba tônica aí é o mi. Então, ela é uma palavra sobredúxula, porque ela é acentuada na sílaba anterior à antepenúltima sílaba, ou seja, a quarta sílaba de trás para frente. Tá certo, pessoal? Então, a classificação da acentuação no espanhol são essas 4. Agora vamos conhecer as regras de acentuação, quando a gente irá acentuar ou não uma palavra. Vamos ver. Sempre vão ser acentuadas as palavras agudas que terminarem em vogais, tá certo? Quando uma palavra ela for aguda, ou seja, a última sílaba for a mais forte e a palavra terminar em vogal, ou seja, a, e, i, o, ou u, ou então terminar com as consoantes n e s, tá certo, pessoal? Então, quando a sílaba tônica for a última, ou seja, for a sílaba aguda, a última for uma vogal, um n ou um s, elas vão ser acentuadas. Exemplos: papá, sofá, canción, como no slide anterior que a gente viu, café, tá certo? Então, todas as palavras em que a última sílaba ela for a sílaba tônica e ela terminar em vogal N ou S, elas vão ser acentuadas, tá certo? Quando é que nós vamos acentuar as palavras graves, ou seja, as que têm a segunda sílaba de trás para frente como a sílaba mais forte das palavras? Quando elas forem terminadas em consoante, qualquer consoante, exceto N e S, tá certo? N e S vão ser acentuadas quando elas estiverem na sílaba aguda, tá certo? Ou seja, na última sílaba. Então, nas palavras com acentuação grave, ou seja, na segunda sílaba de trás para frente, elas vão ser acentuadas quando as palavras forem terminadas em consoantes, exceto N e exceto S, tá certo? Exemplo aí, ó, lápis, árvore, tá certo? Ó, como aqui a sílaba mais forte é a segunda de trás para frente e elas terminam com consoante, elas são acentuadas, tá certo? Quando é que nós vamos acentuar as esdrúxulas e as sobredrúxulas? Qualquer palavra, tá certo? Qualquer palavra esdrúxulas e sobredrúxulas, elas vão ser acentuadas, ou seja, qualquer palavra que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, for a terceira sílaba de trás para frente ou a quarta sílaba de trás para frente, elas vão ser acentuadas. Exemplo: dígale, América, último, ônibus, tá certo? Então aqui, ó, palavra dígale, a terceira sílaba, América, a terceira sílaba, último, a terceira sílaba, ônibus, terceira sílaba, e se ela fosse também a quarta sílaba, como a gente viu lá no slide anterior, a palavra mirándole, elas vão ser acentuadas, tá certo, pessoal? Então essas aí são as regras para acentuar as palavras no espanhol, tá certo? Só uma pequena observação, tá certo? Os verbos se acentuam quando vão seguidos de pronome, tá certo? Então no espanhol, verbos eles vão ser acentuados quando eles estiverem seguidos de um pronome, tá certo? Então quando um verbo ele tiver na sua sequência, independente de qual sílaba tônica for,
ele estiver seguido de um pronome pessoal, eles vão ser acentuados. Exemplo, dieron-lhe, pediu-me, tá certo? Então aqui eles são acentuados porque eles estão seguidos de um pronome. Ó. Aqui está seguido do pronome lhe, aqui está seguido do pronome me, tá certo? Outra observação, quando tem uma vogal aberta e uma vogal fechada, a segunda irá sempre ser acentuada, tá certo? Então, lembrando, quando tiver duas vogais, a vogal aberta e uma vogal tônica, a segunda será sempre acentuada, tá certo, pessoal? Então, regra de acentuação no espanhol, simplesmente isso, é fácil, né? Bem parecido com a regra de acentuação do português, tá certo? Então, não tem dificuldade para a gente aprender a regra de acentuação. Essa aula aqui, ela conclui a aula anterior, que é a aula sobre os heterotônicos. Beleza, pessoal? Então, quem gostou da aula aí, compartilha para os seus amigos, para os seus conhecidos. Segue aí o meu canal, tá certo? Comenta, curte, repassa, faz o que vocês quiserem. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Logo, logo nós estamos com mais aulas aí no meu canal. Beleza?